paz do Senhor a todos e continuando com o meu testemunho, com o processo de libertação. E depois daquele sonho, minha vida nunca mais foi a mesma. Foi como se tivesse meus olhos se abriram. E um belo dia eu estava na minha casa varrendo a laje, estava varrendo a laje da minha casa. Um vizinho que conheceu e conhece toda a minha família, ele é evangélico. Ele virou para mim e falou assim: "Oi, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem? Posso te falar uma coisa?" Aí eu peguei e falei assim: "Pode sim, pode falar. Você vai ficar chateada?" Aí eu peguei, lembrei logo do sonho. Eu falei: "Vem mais coisa." Aí ele pegou e falou assim: "Você já percebeu que na sua família, as mulheres da sua família não têm o hábito de casar, não têm o costume de casar e vive solteiras?" Aí eu peguei e pensei, aí eu falei, é verdade. Aí a sua avó, ela até se casou, mas ficou pouco tempo casada, se separou. Sua tia. Aí ele falando, aí eu pensei, eu falei, aí eu pensei na minha mãe também não casou. Minha mãe conheceu meu pai, foi morar com meu pai, era uma criança ainda, teve um casamento, pelo que ela me conta, pelo que ela sempre passou pra gente, foi um casamento muito difícil, onde ele agredia minha mãe, traía, e foi muito complicado. A minha mãe criou a gente sozinho, né? E eu sou fruto do relacionamento, que ele queria ter 2 filhos e ele não queria que minha mãe tivesse mais filho, mas pela honra e a glória do Senhor eu estou aqui, porque a vontade é de Deus, não é a nossa. E minha mãe hoje diz que eu sou uma bênção na vida dela, que ela chora, quando ela fala isso, ela chora. Ai de mim se eu não tivesse você. Então, isso é Deus falando, né? Isso é Deus falando. Então eu comecei a pensar, e ele falando comigo, e eu aí ele virou para mim e falou assim: "Você sabe o porquê isso acontece? É porque tem uma maldição hereditária na sua família." Ele ainda deixou bem claro assim, ó: "Nas mulheres da sua família." Isso Deus revelou para ele e ele falou para mim. Aí eu falei: agora, se o sonho me deixou daquele jeito, vocês imaginam? E eu nunca tinha ouvido falar em maldição hereditária, porque eu, assim, e quando a gente não entende, quando a gente não acredita, aí que realmente que o diabo brinca. Então, eu comecei a me sentir ainda pior, porque além de eu estar arrependida da vida que eu estava vivendo, bares, bebida, cigarro, noites e noites gastando meu dinheiro com uma coisa que estava me fazendo mal. E eu falava assim, ó, eu não vou sair mais. Daqui a pouco o telefone ligava, aí um amigo chamava, outro amigo chamava, eu ia, e eu tava lá no meio do povo lá, e às vezes, sabe, tava lá bebendo e imaginava: o que eu tô fazendo aqui? O Espírito Santo, claro, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero mais essa vida para mim. Eu repetia e ia de novo, e repetia e ia de novo. Até que um dia eu falei assim: eu tenho que me posicionar, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E daquele dia ali em diante, eu falei que eu ia tirar tudo. Vocês não pensam que foi fácil. Não é fácil.
não foi fácil para mim e eu sei que não será fácil na sua vida, quando você estiver passando por esse processo de libertação. Mas você tem que querer. Você tem que querer. Então, meus irmãos, você tem que querer. Porque a mão do Senhor, ela está estendida. Você tem que se colocar embaixo dela. Você tem que querer. E sabemos que só há uma maneira de você se libertar de uma maldição. Só quando Jesus entra. E eu falei que eu não queria, era Deus me avisando, o Senhor estava me avisando que Ele tinha maravilhas, que a caneta estava assim, ó, e que a história que Ele ia escrever seria linda, seria maravilhosa. O Senhor estava me dando uma chance. Então eu falei, tudo que tiver errado na minha vida vai parar. Tudo que tiver errado na minha vida vai sair. Aí eu entrei naquele processo. Porque a gente pensa muito no círculo que você tá. Porque eu tinha um círculo de amizade grande, que eu achava que era grande. Minha casa vivia cheia. Minha casa vivia cheia. Mas eu curtia. Mas quando eu me via sozinha, eu vivia triste. Eu estava triste. Era uma alegria ali, momentânea ali, naquele momento ali. Por mais que minha casa tivesse cheia, eu estava vazia. Por mais que eu estava rodeada de pessoas, eu estava sozinha. Porque é um vazio que só Jesus preenche. Só o Senhor preenche esse vazio. E dali eu falei, eu não quero mais viver essa vida. Não quero viver mais essa vida. Barulho de moto, gente, eu tô no trabalho. E comecei a cortar. Comecei a limpar e fui visitando igreja, visitava uma igreja aqui, visitava uma igreja ali. Mas a semente já tinha sido colocada, plantada, lá no Wesleyana, como eu falei. Então, libertação. Libertação não é quando o demônio sai. Libertação é quando Jesus entra. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre. Eu não me sentia livre. Não era livre. Havia correntes amarradas. A corrente da bebida, a corrente do vício, a corrente de todo tipo de corrente. E então, sabemos que para Jesus entrar, você tem que abrir a porta. Jesus só entra se você abrir a porta. Jesus não é um ladrão. O Espírito Santo de Deus, ele é delicado. Ele vai trabalhando, o Espírito vai ali, convencendo. E é assim que o processo de libertação, ele acontece. Mas as pessoas não acreditam que maldição só é quebrado com libertação. E sabemos que o Senhor, ele está te chamando
primeiro para você sair da condenação do inferno, porque você vai ser libertado também. O Senhor vai estar te chamando. Aí eu pensei, se o Senhor está me chamando ao arrependimento, ele tem algo para mim. Então eu falei, Senhor, se é para mudar, eu vou dar o meu melhor. Porque para o Senhor tem que ser o melhor. O Senhor tem que ser o nosso melhor. A gente não tem que dar um pouquinho. A gente não tem que estar morno. Então eu falei, agora eu vou agir dessa maneira. Tudo que tiver errado na minha vida, eu vou retirar. Tudo que tiver errado na minha vida vai ficar no passado. Vai fazer parte do passado, aonde nunca mais vai voltar. Porque libertação não é quando o demônio sai, é quando Jesus entra. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus, que vai para a igreja, mas não teve o processo. Não teve o processo. Jesus não entrou. Mas, meus irmãos, quando Jesus entra, aí somos libertos. E naquele dia eu decidi que o Senhor ia entrar na minha vida. Naquele dia ali, com aquelas palavras. Porque eu não ia viver sobre aquela maldição hereditária que foi. Eu nunca tinha nem ouvido falar nisso. E sabemos que para a gente conhecer, para a gente se libertar, a gente tem que se libertar onde? Dentro da palavra, dentro da escritura. E eu comecei a visitar igreja, visitar a igreja. E assim, sabe, eu cheguei a ir em igrejas pequenas e não me sentia bem, não via algumas coisas assim. E eu cheguei a visitar muita igreja mesmo. Só que a semente já tinha sido plantada lá na Wesleyana, há muito tempo atrás. E a palavra de Deus diz: assim que conheceres a verdade vos libertará. Então, Jesus já tinha falado comigo, já tinha usado as pessoas, eu já tinha sonhado. Então, agora eu tinha que agir. Eu tinha que fazer por onde também. Porque eu não ia me libertar só daquela maldição hereditária. Eu ia me libertar da condenação do inferno. Do inferno e da condenação. Então, eu comecei meu coração começou a se quebrantar. Isso. E desde o momento que a gente se liberta, desde o momento que você é libertado, não existe mais erro, não existe mais engano, não existe mais falsidade. E Jesus veio. Jesus veio. Eu falei, a partir de hoje eu vou viver essa vida que o Senhor está me oferecendo. Porque e quando Jesus entra, você se liberta da condenação do pecado, você se liberta do inferno. Então voltamos. E quando Jesus entra, você se liberta da condenação do pecado, você se liberta do inferno. Então voltamos.